Se você viveu a década de 90 ou o começo dos anos 2000, sabe que Cavaleiros do Zodíaco era uma programação mais do que necessária na televisão. Ao lado de outras animações como Yu Yu Hakusho, Sakura Card Captors e até mesmo Pokémon, os Cavaleiros do Zodíaco foram os precursores do sucesso da animação japonesa em solo brasileiro. Contando a história de um grupo de jovens, liderados por Seiya de Pégaso, que devem proteger a deusa Atena, os Cavaleiros do Zodíaco tiveram ao menos 5 filmes e diversos spin-offs. E o que não faltou foram vilões, normalmente deuses da mitologia grega. Seja com o Alone, de The Lost Canvas, ou Hades e Poseidon, da série principal, Cavaleiros do Zodíaco conta com um plantel memorável de vilões. Com clichês óbvios, são personagens que mesmo assim conseguiram estampar sua ruindade na Terra. Agora conheçam os 5 piores vilões de Os Cavaleiros do Zodíaco. Quinto lugar, Thanatos, o deus da morte de The Lost Canvas e da saga principal. Tecnicamente, não é um empate, já que são representações da mesma criatura. Thanatos é um dos grandes generais de Hades. Idiota! Não tenho obrigação alguma de responder às suas perguntas. Embora na série principal ele apareça no último arco da saga de Hades, protegendo os Campos Elíseos dos Cavaleiros de Bronze, é em The Lost Canvas que seus poderes e seu temor são sentidos. Thanatos tem seu primeiro e único confronto com Manigold de Câncer, em um duelo que deixa claro o seu desprezo pelas figuras humanas. Eu vejo que seu poder é até inferior ao desta peça de xadrez. Então é por isso que você faz essa pose de Deus, não é? Gêmeo de Hypno, a personificação do sono, Thanatos é capaz de invocar dimensões onde somente os deuses podem pisar, além de ser completamente impaciente. Em ambas as mídias, tem um fim melancólico. É derrotado por Seiya de Pégaso na animação original e também aprisionado por Sage, o mestre do santuário em The Lost Canvas, em uma batalha simplesmente espetacular. Seu idiota! Quer dizer que para você... Quarto lugar, Abel, o deus sol quase grego de A Lenda dos Defensores de Atena. Que Cavaleiros do Zodíaco é uma salada mitológica, todo mundo sabe. E isso começou bem cedo, com o filme A Grande Batalha dos Deuses, de 1988. Durval não é um inimigo à altura de Abel, o deus sol. Baseado, na verdade, em um deus mesopotâmico, Abel se torna uma deidade esquecida, que, devido à sua ambição, foi destruído por Zeus e por Apolo, que tomou o seu lugar. Revivendo os Cavaleiros de Ouro mortos em A Lenda dos Defensores de Atena, filme também de 1988, Abel tem o sonho de destruir a Terra, e ele quase consegue. No fim, a imponência do deus o leva a um fim anticlimático. Com uma flecha no peito, o deus é amassado por um enorme mural, enquanto seu templo é completamente desintegrado. Abel, sou um deus! Terceiro lugar, Poseidon, o deus dos mares da saga principal. Na mitologia grega, os deuses adoram discutir, e os problemas de comunicação entre Poseidon e Atena são tão antigos quanto a construção da cidade de Atenas, a atual capital da Grécia. E em Cavaleiros do Zodíaco, isso não poderia ser diferente. Depois que o selo de Atena perde o efeito e a alma de Poseidon reencarna no jovem Julian Solo, Poseidon retorna com seu plano: criar um dilúvio. A terra estará coberta de água, e a água ficará ali durante 150 dias. Para isso, e de forma exclusiva na animação, ele passa a controlar Hilda de Polaris, a representante de Odin na Terra, através do Anel de Nibelungo, para entrar em confronto direto com os Cavaleiros do Santuário. Acontece que o jovem Julian Solo se apaixona por Saori antes de saber ser a reencarnação de Poseidon. Porém, após uma negativa, ele a aprisiona no pilar principal, recebendo parte das chuvas da Terra. Seu destino é diferente dos outros dois.
Atena novamente aprisiona Poseidon na mesma ânfora que sua alma se encontrava antes do início da saga de Poseidon. Mas receio ter que recusar, desculpe. Em segundo lugar, Hades, o deus do submundo da saga principal. Depois da batalha contra Poseidon, os 108 selos que guardavam o exército de Hades perdem sua força. Sendo o ápice de toda a franquia, Hades deseja controlar a Terra, como sempre. Mas, para isso, ele inicia um alinhamento planetário que culmina em um grande eclipse, o qual trará escuridão para a Terra, dizimando a vida no planeta. Revivendo todos os antigos defensores de Atena, que morreram durante as batalhas contra os Cavaleiros de Bronze, um ataque ao santuário leva à morte necessária de Atena. O que ninguém sabia é que, em cada reencarnação, o imperador busca o corpo do humano mais puro na Terra. E nessa era, esse humano é ninguém menos do que Shun de Andrômeda. Após a queda do Muro das Lamentações pela união dos Cavaleiros de Ouro, a batalha final acontece nos Campos Elíseos. Nesse lugar, Atena destrói não somente o corpo, como a alma de Hades, logo após o sacrifício de Ceia. Hades, este é o poder do amor. É o grande poder que os humanos possuem. É esse o poder do amor que surge da essência de suas vidas. E posso lhe garantir que não há nada que possa vencê-lo. E em primeiro lugar, Alone, o humano que controlou um deus em Velost Canvas. Ninguém se sobressai ao humano que conseguiu controlar a alma de um deus. Esse é Alone, o antagonista de Velost Canvas, crescendo em um orfanato ao lado de Sasha, a reencarnação de Atena, e de Tema, o cavaleiro de Pégaso da vez. Alone é surpreendido por Pandora, quando esta revela que ele, na verdade, é Hades. Porém, o que poucos sabem é que o verdadeiro Hades não havia acordado por inteiro, e que é Alone o responsável por conduzir a Guerra Santa. Seu grande presente para a humanidade é o Lost Canvas, uma pintura nos céus que, quando terminada, traria escuridão para a Terra. Depois de uma batalha contra Tema, em que Alone percebe os seus erros, o personagem se une com seus antigos amigos para finalmente derrotar o Imperador do Submundo. E conseguem de fato. Agora está se mostrando como uma deusa da guerra. É claro que existem outros grandes vilões, e muitos deles mais humanos do que Hades e Poseidon. Vale lembrar de Saga de Gêmeos, o cavaleiro que tomou o lugar do grande mestre e quase levou a cabo a vida da bebê Saori Kido, salva por Aioros de Sagitário, e fato que criou todo o preâmbulo de Os Cavaleiros do Zodíaco. Entretanto, é inegável que todos os antagonistas têm algo em comum: a dominação ou a destruição da Terra. Não que o mangá de Masami Kurumada seja um primor de enredo. Na verdade, a história dos Cavaleiros do Zodíaco é bem simples. Existe um inimigo e ele deve ser combatido, enquanto Atena faz pouca coisa e precisa ser salva desse antagonista. Mesmo assim, a animação de Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki tem seu lugar guardado como uma das mais influentes no Brasil, que, aliás, soube transformar uma salada mitológica em algo extremamente interessante. Bem, nessa lista temos os 5 maiores vilões dos Cavaleiros do Zodíaco. Como é uma lista, existe um ponto pessoal do criador dessa lista, que no caso sou eu. Mas então, esqueci de mais algum vilão? Tem alguém que deveria estar nessa lista e não estava? Comentem. Vejam inclusive a listagem completa no Guariento Portal e até breve!